Então, quando você não sabe como fazer alguma coisa, como consertar alguma coisa, ou como algo funciona, o que você faz? Pergunta para os seus professores, para os seus pais, para os seus amigos? Pergunta para alguém que você realmente confia? Não, você vai para a internet e faz perguntas aleatórias. Eu não estou falando sobre coisas bizarras, eu espero. Não, eu estou falando das pessoas da internet. Você sabe, aquelas pessoas que estão fazendo vídeo no YouTube. Porque as chances são, se você está tentando consertar algo, alguém na internet já consertou. Consertou isso pra você. Como eu respondo uma mensagem de texto? Como eu faço um delineado? Como vou me preparar para a sexta-noite? Como me preparo para a aula de educação física? Como faço uma foto para o Snapchat sem ser pega? Eles nunca vão saber. Mas tem coisas na vida que não são fáceis de consertar. Não tem uma solução simples, que não tem um vídeo de como fazer. Coisas como o que fazer quando temos problema na família. Coisas que você não tem controle nenhum na sua vida. Ou quando alguém faz alguma coisa pra você. E de verdade, eles têm que cair fora. E de verdade, tem algumas coisas na sua vida que você não vai encontrar a solução online. Então, como você sabe o que fazer quando você não sabe o que fazer? Quantos de vocês usam emojis para enviar mensagem de texto? Todos nós temos aquele amigo que de alguma forma sente que nenhum texto está completo sem conter 1001 carinhas como essa. Minha mãe, de 76 anos, ela coloca 7, 3 de flores, caras e bocas, 1000 corações. Fala sério. Também tem aqueles que amam GIFs e enviam 2 segundos clipes de Beyoncé, em vez de realmente se comunicarem por palavras. Eu tenho uma amiga que adora, a Fernanda, e eu canso, até falo, chega, Fernanda. Os meus filhos já acham que eu sou velha demais para usar esse tipo de coisa. E você, gente? Fala sério. Tem esse aqui, rindo muito com lágrima no rosto. Esse eu uso o tempo todo. Às vezes eu vario com esse de olho de coração. Mas a gente troca muito esse quando a gente começa a falar coisas engraçadas. É uma ótima forma de resposta. Mas alguém faz isso? Aquele rosto triste com uma lágrima escorrendo. A gente usa se eu estou triste por alguma coisa, qualquer coisa que realmente eu tinha feito chateado, eu acabo mandando esse para os meus amigos. Essa é a beleza dos emojis. Eles nos ajudam a falarmos de forma descontraída sobre os nossos sentimentos e emoções, sem precisarmos das palavras. Existem alguns emojis que eu não uso muito com frequência, mas quando eu os uso, eles dizem muito. Esse é o cenário que nós vamos conversar hoje, sobre esses sentimentos. Visualize agora um emoji de boca aberta, chocado. Todos nós já tivemos situações em que ficamos sem ter palavras para isso. Ficamos chocados. Particularmente, eu gosto mais do emoji do rosto sem boca, porque representa aqueles momentos em que você simplesmente não tem palavras para dizer. Quando ouvindo algo muito triste, que é difícil da gente compreender. Eu até me atrevo a dizer que, na maioria das vezes, estes emojis de choque são enviados justamente com um texto relatando algo chocante ou de algo que aconteceu de ruim. E é disso que nós estamos falando hoje. Você já passou por algo semelhante? Algo que tenha abalado o seu mundo, te deixado desprevenido, ou feito sua vida parecer incerta, ou mesmo que tenha te causado muita dor? Talvez você tenha se sentido assim quando recebeu notícia de que seus pais estavam se separando, mesmo que você não tivesse ideia que as coisas estavam tão ruins assim. Talvez um amigo tinha algo a dizer a seu respeito e ele ou ela, acidentalmente, enviou o texto para você. E você soube imediatamente que ela pretendia enviá-lo para outra pessoa. Talvez você se sentiu dessa maneira quando seu pai ou sua mãe falou que vocês estavam mudando de cidade por causa do emprego do seu pai. Ou mais ainda, talvez você tenha sido dispensado. Ou aquela menina ou menino reagiu dizendo se sentir aliviado. E aí você ficou, ei, peraí, o quê?
Talvez isso não tenha conseguido ingressar na faculdade que você sempre sonhou. Ou a sua nota do vestibular tenha sido muito pior do que você esperou alcançar. Infelizmente, essa lista pode continuar com muitos outros exemplos de momentos em que seu mundo tenha sido abalado por notícias ou circunstâncias chocantes. Se você ainda não passou por isso, haverá algum momento em sua vida que isso acontecerá. A questão não é se, é quando. Quando esses momentos chocantes e dolorosos acontecerão na nossa vida. E é por causa disso que nós estamos falando disso hoje. Porque nós não sabemos como iremos reagir. Às vezes nos surpreendemos com a maneira como lidamos. Pensamos, uau, achava que notícias como essa me deixaria muito triste, mas eu estou bem. Às vezes nos surpreendemos com o quanto nos machucamos. Nós pensamos, eu nem sei porque estou tão chateado com isso. Mas eu não estou bem, não. Às vezes nos sentimos mais próximos de Deus quando as circunstâncias nos abalam e outras vezes nos perguntamos, onde está Deus? Como todos nós somos diferentes, sentimos mágoas de maneiras diferentes, nos reagimos de forma diferente às situações. E quando a vida dói, nós nos perguntamos, o que fazer? E é por isso que estamos fazendo essa série, o que fazer quando você não sabe o que fazer. Afinal, todos nós passamos por momentos onde queremos usar o emoji. E a história de José, que nós começamos semana passada, é uma história apropriada para a gente usar o emoji de boca aberta. É chocante. José é uma das pessoas mais famosas do Antigo Testamento. O José passou por um drama familiar em que ele definitivamente desempenhou um papel crucial na criação do problema. Ele era o filho favorito de seu pai e, por causa disso, recebeu um tratamento especial em comparação com seus irmãos. Ele teve um sonho em que seus irmãos e até mesmo seus pais se curvavam a ele em respeito e honra. E por José parecer não saber como lidar com essas questões, ele contou para sua família. Você pode imaginar o mal que essa história acabou, quão mal ela acabou? Seus irmãos não estavam felizes por ele ser o favorito do pai. Seus irmãos não estavam felizes por ele compartilhar seus sonhos de governá-los um dia. E como eles reagiram? Vejam o que eles disseram lá em Gênesis 38, versículo 18. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. E essa história aconteceu assim. Passou de 0 a 100 muito rápido. E segue o texto. Lá vem ele, aquele sonhador, diziam uns aos outros. E agora, agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Apesar de sua raiva por José, um dos seus irmãos realmente teve consciência do erro no momento da execução do plano de vingança. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem naquele poço, no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Essa história está lá em Gênesis 37, no versículo 21 e 22. Graças a Deus pela vida de Rúben. Ele convenceu seus irmãos a jogarem José em um poço, em vez de se tornarem assassinos. Ele até planejou voltar para resgatar José mais tarde. Os irmãos ouviram Rúben. E quando José se aproximou, eles arrancaram um casaco especial que seu pai lhe dera e o jogaram no poço. E se José tivesse um telefone, talvez ele tivesse enviado uma mensagem para o seu melhor amigo. Ei, me acode, com uma cara chocada e assustada. Ainda não tinham terminado com ele. Os irmãos de José ainda não tinham terminado. Eles observaram uma caravana de comerciantes se aproximando. Judá, outro dos irmãos de José, sugeriu que eles o vendessem.
a esses comerciantes. Afinal, vender José a um grupo de pessoas para o tornar escravo é muito melhor que matá-lo, não era? E é exatamente isso que eles fizeram. Eles mergulharam o casaco de José no sangue de um animal selvagem. Levaram essa roupa ao pai deles e disseram que José provavelmente tinha sido atacado ou morto por um animal. Que história de capa de revista, não é? E mandaram ao pai com este recado: olha, achamos isto. Veja se não é a túnica do teu filho. Essa última frase nos diz tudo o que precisamos saber sobre a situação. Os irmãos, obviamente, sabiam que o casaco pertencia a José. Eles o trouxeram para avisar ao pai que notaram o modo como ele favorecia José. Eles estavam muito bravos com isso. Eles não chamavam de casaco de José ou casaco do nosso irmão. Eles disseram casaco do seu filho. Bando de ciumentos, não? Vocês não acham? Eu até estou pegando leve, mas não havia nada de leve nessa situação. Simplesmente nós podemos imaginar o medo, o desespero, a incerteza, a raiva, a mágoa que ele sentiu. José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos, de sangue. Foi vendido para ser um escravo pelos próprios irmãos que ele cresceu com eles. A mensagem enviada era alta e clara: nós ficamos felizes e melhores sem você. Então eu te pergunto, o que você faria? Como você se libertaria da escravidão? Era claramente um momento para refletir sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. Nossas histórias são diferentes da de José. Todos nós passamos por algum tipo de dor. Todos nós temos e sempre teremos momentos assustadores, dolorosos ou perigosos que nos deixam desprevenidos. Todos nós temos momentos quando a vida não faz sentido e não temos palavras para descrever as circunstâncias enquanto elas estão acontecendo. Infelizmente, José viveu momentos muito chocantes dali para frente. Veremos alguns deles nas próximas semanas, mas eu já quero destacar aqui algumas palavras poderosas que aparecem no relato histórico da sua vida. Embora não tenham impedido dele ser jogado em um poço e não tenham impedido dele de ser vendido, as seguintes palavras fizeram toda a diferença e ajudaram José, mais do que qualquer outra coisa. Era o Senhor estava com José. Lá em Gênesis 39, 2. O Senhor estava com José. Quando José se sentiu desesperado ao imaginar sobre como seria a sua vida longe da sua família, ele pôde confiar na verdade de que Deus estava com ele. Quando a vida lhe entregar notícias chocantes e você não souber o que fazer, Deus estará com você. Sinceramente, nós ouvimos isso o tempo todo e com tanta frequência que as palavras perdem o significado. Eu quero que você pense um segundo. Deus está com você, não de uma maneira abstrata, mas Ele está literalmente presente, perto de você, ao seu lado. Quando as coisas ruins acontecem, você não está sozinho. Quando você e eu entendemos realmente e abraçamos essa verdade, isso muda tudo, todas as coisas. As nossas circunstâncias podem não mudar, afinal, José não foi imediatamente devolvido à sua família. Contudo, isso muda a nossa perspectiva sobre a nossa situação. E talvez, mais do que qualquer outra coisa, isso nos traz esperança de que podemos continuar, mesmo quando parecer impossível. Saber que Deus está conosco pode não mudar nossas circunstâncias, mas pode nos mudar. Isso pode nos proporcionar esperança suficiente para a gente continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. É fácil ceder à dor que experimentamos, é fácil deixar o medo nos dominar, a raiva nos consumir. Porém, quando sabemos que Deus está conosco, a incerteza da vida não tem a última palavra sobre nós. Deus é quem nos dá a última palavra. Como é isso para nós? Não existem fórmulas ou respostas fáceis, pessoal, não.
para passarmos por momentos difíceis. Todavia, aqui estão algumas dicas importantes. Primeiro, seja verdadeiro. Sinta seus sentimentos. Nem todo mundo terá uma sorte incrível na vida. Todos passarão por momentos difíceis. Por toda a Bíblia, as pessoas passaram por dificuldades. A questão não é se, é o quando elas chegarão. E o nosso trabalho não é apenas passar por cima e agir como se estivesse tudo bem. Se acreditamos que Deus está conosco, devemos saber que Deus está presente para nos ajudar com nossas perguntas, com nossas dúvidas e com os nossos medos sinceros. Lembre-se disso e lembre-se das pessoas que estão ao seu redor. Deus está com você. E agora, a gente tem um spoiler da história de José. A gente já sabe como ela acaba. Mas para José, enquanto ele vivia essa situação, ele não sabia como isso tudo terminaria. Não havia alertas de spoiler para ele. Tudo o que ele pôde fazer foi enfrentar a cada dia as dificuldades. Ele sabia de uma coisa, ele sabia que Deus estava com ele. Nos momentos em que a vida é mais difícil, esse é o lembrete mais importante. Deus está com você. A sua história ainda não acabou. Nossa vida será cheia de momentos em que não sabemos o que fazer com a nossa dor. Por muitas vezes, inserir aquele emoji de rosto chocado será a exata expressão das nossas emoções. Nesses momentos, ninguém quer ficar sozinho. Então é importante saber que quando você não sabe o que fazer, Deus está com você. E o seu pequeno grupo também está lá por você. Nós queremos que você tenha esperança quando as coisas parecerem desesperadoras. Isso não fará com que as circunstâncias difíceis desapareçam. Mas você terá com quem contar e saberá que não está sozinho.